Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 13 de abril do ano 2020. Eu quero ler apenas dois versículos na carta de Paulo a Filemon, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nos tempos da igreja primitiva, os crentes se reuniam nas casas. Então, aqui na casa da irmã Áfia tinha uma igreja. O que é igreja? Igreja somos nós. A palavra igreja, ela vem do grego eklésia, que quer dizer conjunto dos salvos, pessoas separadas, pessoas exclusivas de Deus, separadas para servir a Deus. Então a igreja, ela não é um templo de pedra. Os templos de pedra, meus irmãos, as denominações, elas só surgiram depois da Reforma Protestante de 1517. Mas a igreja primitiva, na época apostólica, ela começou nas casas. E agora ela está dentro de casa, porque Deus ele fala por padrões. Da mesma forma que a igreja começou, a igreja terminará. Ontem eu recebi uma mensagem tremenda do nosso irmão Gelly Macaulay, do programa Jesus Está Voltando. Uma mensagem tremenda. Eu consegui passar essa mensagem para o gravador de voz e vou estar postando no meu canal também. Deus ele revelou para a esposa do irmão Gelly Macaulay que assim como a igreja começou nas casas, ela vai terminar nas casas. Esta é a igreja do arrebatamento. A qualquer momento, esta igreja ela será tomada, ela será sequestrada no arpazo. Então Deus ele fala por padrões. Vamos ler o texto de Eclesiastes. Eu tenho dois textos para ler para vocês. Eu vou ler primeiro o texto de Eclesiastes, meus irmãos, aonde nós vamos mostrar aqui para vocês que Deus ele está falando por padrões nesses últimos e derradeiros segundos da igreja. Aleluia! Está muito próximo, está chegando o momento do arrebatamento da igreja. Eu vou ler aqui o primeiro texto de Isaías 46, versículo 9 e 10 para vocês, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. O versículo 10, Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Então Deus ele fala por padrões. Eu anuncio o fim desde o princípio. A igreja iniciou nas casas e ela vai terminar nas casas. Agora vamos para o texto de Eclesiastes. Vou mostrar aqui para os irmãos como que Deus ele tem falado tremendamente com o seu povo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. Então se você quer entender o que vai ser, você tem que entender o passado. O que foi, isso é o que há de ser. Então Deus ele fala por padrões. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então veja bem, a igreja ela começou nas casas e ela vai terminar nas casas. Esta é a igreja do arrebatamento, meus irmãos. Esta é a igreja que vai ser tomada a qualquer momento. Esta é a igreja que vai ser sequestrada a qualquer momento. Os defensores da teologia da prosperidade, que estão aí atrás de dízimo, estão aí atrás de ofertas gordas, eles estão desesperados para abrir os seus templos,
porque eles vivem de dinheiro, eles ostentam dinheiro e eles necessitam de dinheiro, por isso eles estão desesperados. Mas a verdadeira igreja, a igreja primitiva, ela está em casa, ela está orando, ela está buscando, ela está reunida com a família. Ela está como a igreja ali na casa da irmã Áfia, conforme o texto de Filemon. Esta é a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que está em casa, está orando com a família, está jejuando, está consagrando, está estudando a Bíblia. Esta é a igreja, esta é a igreja. Da mesma forma que a igreja começou em casa, ela vai terminar em casa. A qualquer momento, uma trombeta, ela vai soar nos céus. E esta igreja será sequestrada, essa igreja será tomada. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Não tem nada a ver com a trombeta do Apocalipse, não. Lá é a trombeta de juízo, nada a ver. Paulo está falando da trombeta do arrebatamento. Então, a qualquer momento, nós vamos romper a força da gravidade e assim estaremos para sempre com o nosso Pai Celestial. Foi tremendo, meus irmãos, o que Deus mostrou para a esposa do irmão Gelli Macaulay. Da mesma forma que a igreja começou, a igreja vai terminar. A igreja começou em casa e ela termina em casa. Deus ele fala por padrões, Eclesiastes 1:9, Isaías 46, versículo 10. Se você quer entender o futuro, estude o passado. O passado, ele tipifica o futuro, ele mostra o futuro. Então, meus irmãos, está chegando o momento em que nós seremos tomados dessa terra em direção a Canaã celestial. O arrebatamento vai acontecer e será pré-tribulacionista nos moldes de um casamento judaico. Isso é fato incontestável. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo início de semana. Vão ficar firmes, meus irmãos, porque a qualquer momento nós partiremos deste mundo e estaremos para sempre com o nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.